Bom dia, meus irmãos. Muito bom nós estarmos aqui nessa terça-feira, do dia 16/1, para meditarmos também na palavra do Senhor nessa manhã, né? Iniciarmos nosso dia em oração, leitura e meditação da palavra. Para a leitura de hoje, Atos capítulo 13, de 1 a 3, que diz assim, ó. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e a Simão, chamado Níger, e Lúcio de Cirene, ou Cirineu, né? E Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre ele as mãos, os despediram. Esse foi o texto que nós lemos na igreja no domingo pela manhã, e o tema abordado na igreja, para a mensagem que extraímos desse texto, de acordo com a orientação de Deus, foi Deus une propósitos. Aí a gente viu como Deus uniu os propósitos, né? Dois propósitos diferentes. Um único propósito de Deus unificou propósitos distintos, porque cada um tem um propósito na vida, né? O Barnabé e o Saulo. Mas Deus tem um propósito maior. Então ele uniu os propósitos para que um propósito maior se cumprisse. E aí a gente estava conversando sobre isso na igreja no último domingo pela manhã, como que Deus faz essas coisas, né? Como que Deus às vezes une os diferentes, né? E hoje eu quero conversar um pouco sobre como que Deus age, né? Porque esse texto aqui, só esses 3 versículos aqui, eles são muito ricos. Dá para tirar muita mensagem aqui, o texto fala muito, ele é muito vivo, né? E ele fala bastante esses 3 versículos aqui. E vamos ver o que ele vai falar para a gente nesse dia de hoje, né? Olha só. A primeira coisa que a gente vê nesse texto aqui é que Deus foi cirúrgico naquilo que ele queria fazer com relação àquela igreja. Era a igreja de Antioquia, reunidos, né? O pessoal lá todo reunido, tinha pessoas ali de muita qualidade espiritual, muita qualidade intelectual, muita qualidade teológica, né? Fala de doutores e mestres, né? Profetas, então tinha muita qualidade ali. E Deus vai ser cirúrgico em escolher. Ele fala: eu quero Barnabé e Saulo. Para essa missão, Barnabé e Saulo. Então Deus está vendo a minha vida e a sua vida. Nós estamos no coletivo, na igreja, na vida, na sociedade, na família. E há certas coisas que têm que ser feitas, e Deus quer fazer alguma movimentação na família, na igreja, no lugar onde você está, que Deus vai usar você. Talvez você seja o agente de mudança de algumas coisas. Talvez você vai ser o agente em que Deus vai usar para mudar alguns conceitos, mudar alguns direcionamentos, mudar algumas mentalidades, sabe? E você não deve se sentir incapaz, né? Algumas confusões mentais que a gente tem, alguns desconfortos e incômodos que a gente tem, muitas vezes podem ser indicativos de Deus querendo nos sacudir, nos tirar da zona de conforto, né? Alguma coisa está incomodando, você pensa assim: gente, eu preciso tomar uma atitude com relação a isso aqui que está acontecendo na minha família. Eu preciso tomar uma atitude com relação a isso aqui que está acontecendo na igreja. Eu preciso tomar uma atitude com relação a isso aqui que está acontecendo no meu trabalho. Pode ser Deus te chamando para ser uma pessoa que vai mudar todo aquele contexto, né? Deus colocou isso no seu coração, porque Deus intervém, Ele age. Deus não está estático observando o mundo acontecer. Não, Ele está em ação na história da humanidade. Sempre foi assim, né? Outra coisa que a gente vê aqui é que a igreja conhecia a voz de Deus. A igreja não confundiu a voz do Espírito Santo. E eu escutei uma mensagem hoje de uma pastora que ela fala exatamente isso. Ela fala assim: hoje em dia as pessoas estão tendo dificuldade de escutar a voz de Deus porque não reconhecem a voz de Deus. As pessoas estão terceirizando. Como é que eu faço para terceirizar a questão? As pessoas preferem uma mensagem pronta, elas preferem ir para a internet escutar um pregador, elas preferem ir para a igreja escutar um pregador, mas as pessoas têm pouco relacionamento íntimo, pessoal com Deus, de chegar em casa, pegar o texto bíblico, ler o texto, orar ao Senhor, manter um diálogo, manter um relacionamento com Deus. Quando eu mantenho um relacionamento com Deus, eu não fico confuso com relação à voz que está falando comigo. Muitas vezes a gente fica inseguro, né? Eu estou sentindo vontade de fazer isso, não sei se é Deus que está mandando. Quando a gente tem essa insegurança, muitas vezes é porque a gente não sabe discernir a voz de Deus, né? E quando a gente vai se relacionando mais com a pessoa, vai ficando mais próximo da pessoa, a voz da pessoa, as intenções da pessoa vão ficando claras para a gente, né? Você já deve ter esse tipo de experiência, uma pessoa com quem você tem algum tipo de intimidade, só o jeito da pessoa olhar, você fala: você está pensando isso, né, fulano? Você está querendo fazer isso, né, fulano?
o jeito da pessoa olhar, o jeito da pessoa andar, o jeito da pessoa já te fala muita coisa. Porque você está tão interligado com ele, a energia de você está tão íntima, está tão ligado que você consegue fazer esses discernimentos. Não é verdade? Fica até parecido fisicamente. Pega um marido e uma mulher, um casal que já tem muito tempo de casado e observa para você ver se eles não ficam parecidos no jeito de ser. Porque vai juntando. E a mesma coisa é a gente com Deus, né? À medida que a gente vai se aproximando de Deus, a voz de Deus fica nítida para a gente. A nossa natureza vai se misturando com a natureza de Deus, né? Então, relacionar-se com Deus é importante, no particular, tá? É bom ouvir uma live? É bom. É bom ouvir uma pregação boa? É bom. É bom ler um livro? É muito bom. Mas isso tudo às vezes é terceirizado. Você não pode abrir mão do seu relacionamento pessoal com Deus, do seu particular com Deus. De dobrar o joelho, orar, ler a Bíblia, em particular com Deus. Você aprender a ouvir e discernir a voz do Espírito Santo, né? Outra coisa que a gente vê aqui outra coisa que eu quero falar aqui é que Deus une para somar, né? Paulo tinha características diferentes de Barnabé. Paulo era mais prático, era enérgico, era estrategista, conhecia a geografia. Então, com isso, com toda essa informação que ele tinha, era um bom líder, né? Com toda essa informação que ele tinha, ele podia fazer um bom trabalho missionário. Mas se ele fosse sozinho, talvez não desse certo. Ele precisava de alguém que fosse como Barnabé do seu lado, e Deus sabia disso. Então Deus coloca Barnabé do lado dele. Barnabé era um sujeito amigo, animado, animador e até ingênuo, né? E o fato de Barnabé ser um pouco ingênuo, né? Como está escrito lá em Gálatas capítulo 2, versículo 13, que Barnabé foi enganado por alguns judeus, porque ele acreditava muito nas pessoas. Então tem gente que é assim, né? Tem gente que é muito amigo, acredita em todo mundo, que a pessoa fala, nossa, fulano, conheci o fulano agora, mas ele é muito gente boa. Esse fulano agora é muito gente boa. Você precisa de alguém que faça dosar essa percepção sua. Você precisa de alguém do seu lado que fala assim, será que ele é gente boa mesmo? Vamos analisar. Geralmente os maridos, quando vão em alguma concessionária comprar carro e leva a esposa, o vendedor ele fica focado na esposa. Ele foca na esposa porque ele sabe o seguinte, esse cara vai ficar me dando rasteira aqui, não vai querer comprar. Mas se eu convencer a esposa faz ele comprar o carro. Mesmo que seja caro, mesmo que não seja o carro que ele queira. Entende? Então tem toda uma estratégia nesse sentido aí. Então, era necessário Barnabé juntar com Paulo. O Espírito Santo sabia disso. Talvez seja necessário a pessoa que está do seu lado. Talvez seja necessário você se aproximar de uma outra pessoa. Sabe? Se completam. Paulo, enérgico, prático, estrategista, tudo isso. Barnabé, amigo, animador, animado, né? Então, essas características, aquele carisma amigável de abraçar, de incentivar, que Barnabé tinha, Paulo não tinha. Então, Barnabé precisava estar do lado do Paulo para ir dosando, para ir melhorando a condição de Paulo nesse sentido. Certamente, a missão de Paulo com Barnabé ao seu lado, que logo depois eles saíram ali e foram fazer evangelismo, missões, né, pelos países, pelas cidades, estados, né, por perto ali, foi bem sucedida a primeira viagem missionária de Paulo por causa de Barnabé que estava do seu lado também, né? Algumas coisas na nossa vida não vão ser bem sucedidas porque a gente está tentando fazer sozinho. A Bíblia diz, não é bom que o homem fique só. Então, arruma um companheiro de oração, arruma um confidente, uma pessoa que você possa conversar, se abrir, que não vai te julgar. Seja o companheiro de alguém, seja o amigo de oração de alguém, sabe? Junte-se com alguém, porque não é bom que o homem fique só, né? Não é bom. Você precisa do seu diferente, né? Você precisa do seu Barnabé, você precisa do seu Paulo. Você não pode ficar sozinho, né? Deus ajuntou para que houvesse uma questão completa, né? Uma missão completa. Então, você não está na sua família por acaso, você não está com as pessoas que você está por acaso, você não está na sua igreja por acaso, né? Deus ajunta para fazer uma obra muito maior. Então, a gente precisa ter clareza no ouvir, né, o que o Espírito Santo diz. A Flávia falou ali, ó, particular com Deus é muito bom. Realmente é muito bom a gente dobrar o joelho, falar com Deus, ler a palavra, é muito bom, Flávio. Realmente é muito bom a gente crescer para dentro, né? À medida que a gente vai crescendo para dentro, a gente também vai crescendo para fora, né? A gente vai crescendo também em plenitude espiritual. E isso é muito bom. A gente começa a discernir a voz do Espírito Santo, né? E ele vai sendo cirúrgico, nos dando direcionamentos. Vai dando direcionamento. Tem um texto no Antigo Testamento
eu não vou precisar, não vou saber precisar onde está, e depois você procura aí, que fala assim, ó, por detrás de ti você vai ouvir uma voz que diz, vire para a direita ou vire para a esquerda. Obedeça essa voz. É a voz de Deus que nos direciona para a direita, para a esquerda, mas a gente tem que ter ouvidos para ouvir, né? Porque senão a gente vai entrar em portas que Deus não abriu, a gente vai sair por caminhos que Deus não permitiu ou que Deus não queria, e aí é fácil depois falar, o diabo está furioso, essa é a vontade de Deus. Será que é a vontade de Deus? Não era a vontade de Deus que o povo ficasse rodando em círculo no deserto 40 anos para depois entrar na terra prometida a geração seguinte. A vontade de Deus é que eles em 2 ou 3 meses entrassem na terra prometida. Mas eles estavam tão com o ouvido tão obstruído para ouvir a voz de Deus que Deus infelizmente não pôde falar a eles. E eles ficaram rodando 40 anos. Às vezes a gente fica rodando 40 anos porque a gente não está conseguindo discernir o que Deus está querendo fazer, né? A igreja discerniu. Assim que a igreja percebeu que o Espírito Santo queria separar Paulo e Barnabé para uma obra específica, chamou, vem cá, gente, Paulo e Barnabé, ó, Deus falou que vai usar vocês, dobra o joelho aqui, colocou a mão e falou, vai embora. E eles foram. E eles obedeceram. Porque não adianta também você saber o que Deus quer que você faça e você fica paralisado. Tem que fazer, tem que cumprir. Tá bom? Então que Deus nos abençoe, né? É sempre bom lembrar que Deus age. Nosso Deus não é um Deus estático, parado, não é uma estátua, não. Ele é um vivo, é um ser vivo, é um espírito vivo, né? Que age, que intervém na nossa história, na nossa caminhada. Vamos orar, né? Obrigado, Senhor, pela tua palavra e pelas tuas intervenções. Nós te agradecemos e te pedimos, nos dê ouvidos para ouvir aquilo que o Espírito diz à igreja. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, Flávia, que Deus te abençoe, irmã Ana Machado. Hoje é aniversário da Maura, né? Maura Fabiana. Deus te abençoe, tá, Maura? A Maura sempre nos acompanha lá no Instagram. Lembrando aos irmãos que a gente está saindo de férias, né? Hoje, então, é a última live antes das férias. E a partir do dia 1º de fevereiro, a gente volta, se assim Deus permitir. Fiquem com Deus.